Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Toda segunda das 7h30 às 8h, temos também aos sábados, das 7h30 às 8h, e reprise de um dos programas de sábado pela madrugada, de sábado para domingo, entre 4h30 e 5h da manhã. Então é você que está assistindo, talvez ligou aí o seu aparelho. Meu amado, eu não sei como foi a tua noite, o que aconteceu, a decepção que você teve, o que tem na tua mente. Eu conheço um Jesus Cristo que tem transformado vidas, como Ele transformou a minha, no meu tempo do passado também, 4h30 da manhã, 5h30, 6h, eu estava chegando em casa, totalmente embriagado, drogado, que eu olhava no espelho assim, a gente via aquele rosto totalmente deformado pelas drogas. Eu não sei como você está chegando na tua casa, mas abandone essa vida, meu amado. Essa vida é uma vida de escravidão, isso não é divertimento. Claro que eles passam para você que isso é um divertimento, mas como que alguém está divertindo, destruindo a sua vida? Tome uma posição, entregue a sua vida para Jesus. Nós não precisamos disso, nós temos a alegria do Senhor. Aí você fala, eu não tenho, é porque você não aceitou Jesus ainda, tá? Você que é de Poços de Caldas, pode procurar na nossa igreja. Nós estamos aí no Kennedy 2, aí na Avenida do Aeroporto, bem em frente aí o Parque Ecológico. Toda sexta-feira nós temos um culto, nós temos também domingo pela manhã, nós temos os missionários que saem aqui de São Paulo, eles vão até Poços de Caldas, eles vão estar ministrando na sua vida. Você pode também nos acompanhar aí pelas redes sociais, tá? E eu creio que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Talvez está pensando em suicídio, irmão. Suicídio, ele não traz alívio. Do outro lado você vai encontrar um tormento que nunca mais sairá de lá. Lá do outro lado você não vai ter oportunidade mais para você conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto você está nessa vida, você pode conhecer Jesus. Milhares de pessoas estão sendo transformadas, tá bom? Então gostaria de fazer esse convite a você, tá bom? Irmão, você vai acompanhar agora um videozinho aí do nosso congresso em Poços de Caldas e também das nossas redes sociais. Logo em seguida nós retornaremos, vamos continuar aquele tema da semana, do programa passado, com respeito àquelas pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo, para derrubar os argumentos de Satanás na nossa mente. E eu creio que você vai ser ricamente abençoado. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em um lugar que dispensa comentários, Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento.
Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais, os missionários da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações. Nós temos um trabalho bem intenso, né? Todos os dias nós trabalhamos nossos núcleos, célula, Aviva Lar, campanha evangelística, pacto evangelístico. Então, nossa igreja é uma igreja bem atuante, né? Aquela igreja de Pentecostes, lá de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, entre em contato que você vai estar acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço a todos que têm assistido nosso programa de Machado, Serrania, e outra redondeza, Campestre, Boteiros, Cabo Verde, aonde tem um alcance aí da TV Poço. Você que tem acompanhado também pelas redes sociais, os irmãos aí de Vitória da Conquista, um abraço grande a vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31 até o 36. Nós lemos a semana passada, você que acompanhou. Eu vou ler alguns versículos hoje, nós vamos acrescentar alguma coisa, para que você possa entender a libertação, né? A libertação, aquela primeira libertação que o Senhor faz na nossa vida. E na realidade, muitas vezes nós usamos aquela força de expressão: eu fui liberto, né? Eu fui liberto, mas o certo mesmo, eu estou sendo liberto, porque nós passamos, né, os primeiros passos dentro da igreja, aquele acompanhamento. Eu não uso mais, usava droga, usava bebida alcoólica, usava o tabagismo, vida de balada, vida de barzinho, vida andando com ímpio. E quando você vem para a casa do Senhor, você deixa aquilo, né? Você vai sendo acompanhado, tuas amizades vão sendo amizade diferente. Não é que você vai deixando as outras pessoas de lado, né? Você continua sendo amigo de todos, amando mais ainda, mas não andando com eles, porque a palavra de Deus é contra nós estarmos andando com ímpio, tá bom? Nós podemos ser amigo deles, amando, né? Porque a palavra de Deus ensina a gente a amar mais ainda, mas por quê? Quando você entrega a vida para Jesus, você começa a ter um amor muito especial pela tua vida, começa a entender o verdadeiro propósito de vida, e através daquele propósito de vida, do amor que você tem por você, você vai amar o próximo, tá bom? Vai desejar o melhor para o próximo. Então tudo isso a palavra de Deus ensina, mas nós não podemos ficar andando com eles, tá? Amar não significa andar junto, lutar pela vida de uma pessoa não significa andar junto, tá bom? Então é isso que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem aquele princípio, né, que você deixa de usar ali, aqueles hábitos teus do mundo, e você começa agora a se envolver com aquilo que é do Senhor. Antes você pertencia ao reino das trevas, você se envolvia mesmo com o reino das trevas. E o reino das trevas, ele também tem lá os seus níveis, né? A pessoa começa ali, por exemplo, a festinha, aniversário, dali um pouquinho ele já está usando outros níveis de drogas, ele vai se aprofundando também. No reino de Deus nós temos que aprofundar. Quando a gente se torna simplesmente ali um religioso, vai chegar um tempo que você diz assim: puxa vida, né, não tem nada para fazer, se torna assim até uma coisa assim medíocre. E na realidade nós precisamos nos aprofundar. O que faz, por exemplo, a gente ter experiência com o Senhor, a viver realmente um evangelho pleno, são os desafios que nós aceitamos. E a palavra de Deus é um livro de desafio. Quando Jesus começou a fazer os seus discípulos, ele coloca desafio para eles. Tanto é que eles caminhavam com Jesus, não tinha que ir depois das 5. Ô Jesus, nós vamos marcar uma reunião depois das 5, porque até as 5 eu estou lá pescando, e eu vou
vou marcar uma reunião depois das 5, olha, depois das 6 ou depois das 7. Não, eles estavam ali totalmente disponíveis para o reino. E para que as pessoas entendam isso, é muito complicado. É muito complicado. Então, Jesus ele vem, igual nós falamos no programa anterior, um grupo ali, né, tinha, por exemplo, pessoas totalmente analfabetas, tinha pessoas que tinham um nível, uma cultura um pouquinho mais elevada, mas todos eles abraçaram a causa de Jesus, tanto é que o Império Romano da época, né, todo ali, aquele Império Romano, politicamente falando, e também religiosamente falando, eles ficaram ali muito incomodados com o que estava acontecendo. E na realidade, os verdadeiros servos de Deus, eles começam a incomodar, principalmente aqueles que vivem uma religiosidade medíocre. Eu não sei se já aconteceu com você, mas isso tem acontecido comigo desde quando verdadeiramente eu tomei uma posição para viver para Jesus, assim, tive que renunciar a muita coisa. Então você recebe pressão, onde você trabalha, recebe pressão na sua casa e principalmente dentro da igreja, porque muitas pessoas que estão ali acomodadas há anos, com aquele espírito de religiosidade, elas começam a dizer, mas vem cá, você agora é orgulhoso, você é soberbo, e a gente enfrenta isso, mas a gente não olha para isso, né, nessas vidas assim medíocres, a gente até respeita, né? Respeita a pessoa, não a ideia da pessoa. A gente respeita aquela pessoa, né, mas não respeita a ideia dela, porque você está entendendo o verdadeiro propósito do Senhor. Então todos nós passamos por isso. Então as pessoas que na realidade querem viver de uma forma medíocre, numa religiosidade, não somente, por exemplo, na época de Jesus, mas todos nós passamos, porque você está entendendo o propósito de Deus. E quando nós tomamos uma posição, nós recebemos ali, por exemplo, um desafio de uma célula aumentar, de, né, sei lá, que você dirige na igreja, um grupo aí de irmãos dentro da igreja, um grupo de oração, não sei. Então todos nós passamos por isso, mas nós não podemos concordar com isso. Nós temos que ter o nosso pensamento alinhado com a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando eu recebo, né, algo do Senhor para eu fazer, eu estou recebendo aquilo que Deus fala com você, e de repente você se torna aquilo ali a público, né, através lá, não sei, né, nas redes sociais, um grupo, você chega naquele grupo, olha, Deus está me pedindo algo para eu fazer. Claro que você vai encontrar ali os obstáculos e pessoas tentando te impedir. Não é assim? Então, todas as vezes que eu entendo um propósito do Senhor para eu elevar aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo liberto. Estou sendo liberto. Porque na realidade nós começamos a acostumar com a nossa vidinha. Eu tenho um cargo dentro da igreja, um período de tempo, aquele cargo é legal, é bacana. Mas eu tenho que ter níveis maiores de, por exemplo, de projeto. Isso, a própria igreja, ela vai dando essa oportunidade para nós. Tanto é que nós chegamos até aqui, né? Isso acontece na vida de todas as pessoas, porque eu tenho acompanhado, né? Já tenho aí mais de 30 anos que eu acompanho, não somente da igreja onde nós ministramos, mas em outras igrejas, colegas de ministério, todas as pessoas que verdadeiramente são do Senhor, elas vão crescendo, sempre, todo ano elas têm novos desafios, e esses desafios, cada vez que eu aceito esse desafio, eu estou sendo liberto. Aqui o Senhor estava dizendo, em João no capítulo 8, se você ler, por exemplo, o versículo 30, e tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então ele começou a pregar, igual nós pregamos, né? Nós pregamos a palavra do Senhor, e quando nós pregamos, nós não estamos ali sendo igual papagaio, né? Falando aquilo que vem na mente, não, nós temos um propósito em toda a pregação. Então você que prega a palavra do Senhor, tudo que nós pregamos, nós temos que ocupar aquele tempo na direção do Espírito de Deus, para nós levarmos aquelas pessoas a um propósito. Você está pregando, por exemplo, um público que não é evangélico, você tem que levar aquelas pessoas a aceitarem Jesus. O primeiro propósito é aceitarem Jesus. Você está pregando num grupo onde as pessoas já aceitaram Jesus, você tem que levar
aquelas pessoas, por exemplo, a ter um compromisso de oração, a ter um compromisso de jejum, a ter um posicionamento. Então, nós temos níveis, né, por exemplo, de propósito. Nós temos que levar aquelas pessoas a um verdadeiro propósito. Por exemplo, um pai que está ali com os filhos, anos diferentes, cada filho é um propósito. Aquela criancinha, por exemplo, que tem 3 anos, é um propósito. Aquele que já tem 6 anos, já tem que começar a ir para a escola. Aquele que tem, por exemplo, 15 anos, já está terminando um período da escola, já tem que estar pensando em faculdade. Então, tem níveis. Dentro da igreja existem níveis. E nós que pregamos a palavra de Deus, né, nós não podemos estar ali simplesmente jogando um tanto de palavras e, na realidade, ideologia na mente das pessoas, que nós podemos trazer uma confusão muito grande na mente das pessoas. Então, Jesus não trabalhava desse jeito. Então, aqueles que acabaram de crer no Senhor, então, ele está pregando para aqueles judeus que criam nele. Então, qual é o propósito de Jesus? Aqui nós vemos no capítulo 8 de João. Então, eles tinham, por exemplo, um vínculo muito grande com Abraão. Era errado isso? Não era errado, era um vínculo religioso. Mas Jesus estava levando aquele grupo a níveis maiores. E ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quer dizer, na palavra dele, não simplesmente aquele ensinamento de Abraão, a palavra dele, que ele veio, claro, e Abraão profetizou sobre ele, todos os homens de Deus profetizaram, falaram de Jesus, de uma forma direta ou indiretamente, falaram de Jesus. Agora, o apóstolo, eu estou dentro da igreja, ouvindo a palavra, eu tenho isso, eu tenho algum vínculo de tradição com a minha família, tudo bem, é importante, você chegou até aqui. Agora você precisa ser liberto para ter níveis maiores. E é isso que nós vemos que Jesus, ele trabalhava para isso. Agora, irmão, para quebrar isso daí, nós que pregamos a palavra, nós que somos líderes, somos pastores, apóstolos, para quebrar isso na mente da pessoa, esse vínculo de religiosidade é cruel, cruel. E você, muitas vezes, é mal interpretado, porque as pessoas, na realidade, elas querem, né, ter aquele hábito de religiosidade, já tem um grupo de amigos dentro da igreja, já tem a hora de jogar o futebol, tem a hora do churrasco, tem a hora disso, tem a hora daquilo, tem a hora daquilo outro. A comunhão, ela é importante, mas muita comunhão é complicado, porque a igreja, ela não permanece só na comunhão. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, comunhão, né, fazia parte, era oração, era a doutrina do apóstolo, tanto é que a igreja, ela avançava, e a igreja precisa avançar. E que igreja vai avançar? Eu vou avançar. Então, quando, por exemplo, eu tomo uma posição para eu avançar, você está recebendo desafio dentro da igreja, estou fazendo ali, no nosso caso aqui, um avivalar, eu começo a avivalar, só que agora, por exemplo, eu vou lutar, vai ter uma multiplicação na minha igreja, eu vou lutar para eu multiplicar o meu avivalar. Então, o que acontece? Você está subindo níveis de fé. Isso daí vai trazer um impacto na vida espiritual. A igreja vai avançar através da minha vida, minha célula vai avançar. Quando, por exemplo, eu tenho ali uma igreja, eu falo, olha, puxa vida, tem um bairro aqui nessa cidade, eu preciso abrir ali um núcleo, você está avançando. Então, isso é aquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja precisa avançar, nós precisamos avançar. Senão nós acostumamos naquele hábito, né, de religiosidade. E Jesus estava quebrando esse hábito. Tanto é que houve uma resistência aqui, ao ponto deles dizerem que Jesus estava endemoniado. Olha para você ver a mente deles. Ele estava focado lá em Abraão. Focado. E Jesus diz assim, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não é? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade aqui, o conhecimento da palavra de Deus, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, vai quebrando os argumentos de Satanás na tua mente. Quando a palavra de Deus, ela te leva para um lado, e você quer ir para o outro, é um perigo muito grande, meu irmão, muito grande. Então, por exemplo, nós encontramos na palavra de Deus, vamos dizer, o ide pregai o evangelho. Quando Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19,
e vinde. Ide, ele tá ali tirando um grupinho de pessoas dentro da igreja para ter esse ministério, ou ide é para todos. E pode ver que ele está dando uma ordem ali. Então, quando eu começo a trazer argumentos na minha mente, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, na realidade, eu muitas vezes não estou endemoniado, mas eu estou recebendo influências demoníacas para eu não fazer aquilo. Para eu não fazer. E eu preciso quebrar. E, por exemplo, você que é um líder de célula, um pastor, você está trabalhando para quebrar esses argumentos satânicos dentro da igreja, que na realidade a pessoa está recebendo, muitas vezes, dentro da própria igreja, tendo influências de pessoas malignas, que não querem fazer, então elas começam a trazer isso, e na realidade a igreja se torna ali um grupinho, simplesmente um grupinho, sem avançar, né? Tem ali de bons amigos, um dia aniversário na casa de fulano, outro dia na casa do outro, isso daí, irmão, sim, antes de você receber mesmo uma dosagem legal do Espírito de Deus, é até, né? Mas depois, isso daí, irmão, você fala, puxa vida, né? Nem só de pão viverá o homem, né, irmão? Então nós vamos entender o verdadeiro propósito. Não é que a gente não quer, para o ministério a gente é convidado a todo momento e tal, não é que a gente não quer, mas muita comunhão atrapalha. Comunhão é bom, né? Desde que você entenda a comunhão. Eu mesmo aqui tenho um grupo, né? Sábado, por exemplo, eu tenho um grupo que nós trabalhamos na construção, né? Igreja, a gente reúne ali 20, 25 pessoas, almoça, conversa. No domingo eu tenho a equipe da mídia, reúne, almoça, e sempre, né, tem ali. Mas se a gente trazer só para esse lado, a igreja não avança, e a igreja precisa avançar. Nós temos que ter propósito. Então Jesus, ele está quebrando os argumentos aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu conheci uma verdade, que, por exemplo, né, eu vim para a igreja, eu saí lá do mundo, aquilo ali não presta, aquilo ali prejudica o meu corpo. Foi uma coisa que eu conheci, fui liberto daquilo, glória a Deus, eu aceitei. Quando você é liberto, porque você aceitou aquele mandamento do Senhor, aceitou a palavra. Agora, será que é só nisso? Eu preciso ir quebrando os argumentos errados que tem na minha mente contra a palavra. E recebendo do Senhor. Aí eu vou sendo abençoado, porque os mandamentos da palavra de Deus tem tudo a ver com a minha obediência. Por que eu não estou prosseguindo? Por que eu não estou avançando? Aonde eu estou negligenciando a palavra? Primeiro eu preciso conhecer. E toda igreja certa, igreja séria, ela oferece isso daí. Para a pessoa conhecer, para a pessoa ser transformada. Então, por que eu estou quebrando aquilo? Eu estou tendo um argumento, e você vai encontrar base para aquilo. Porque, infelizmente, meu amado, quando eu vou para o lado, por exemplo, errado da palavra, eu vou encontrar base para fortalecer aquela vida errada que eu estou vivendo. Eu vou encontrar. E outra coisa, não é lá no meio do ímpio, não. Você vai encontrar muitas vezes dentro da igreja pessoas que vão fortalecer aquela vida errada a qual você está fazendo ou pretende fazer. Você vai encontrar. E a gente vê isso na palavra. Então, meu amado, é o conhecimento da verdade. Então, o que Deus está falando a respeito daquilo? Eu citei o exemplo aqui do ID. Que Deus está falando, ID. O ID é um grupinho de pessoas que escolhe, não. O ID é uma ordem do Senhor. Tanto é que nós estamos aqui, porque um dia nós obedecemos o ID. Nós quebramos também os argumentos que tinha na nossa mente. Mas para quê? Mas já tem muitos missionários. Eu? Por que eu? Ah, mas eu sou tímido, eu não tenho condições, não é hora ainda. A hora que eu sentir de Deus, mas está dizendo lá, sentir, ele está dizendo ide. Ele não está falando, se referindo ao sentimento, ele está dando uma ordem, como outras ordens da palavra, são mandamentos. E por que nós muitas vezes negligenciamos isso, meu amado? Problema na nossa vida. Isso vai criando estruturas, vai criando assim, né? E de repente você começa a ficar com a sua mente cauterizada. A palavra de Deus não vai encontrar lugar mais. E é um perigo muito grande.
está muito grande. E as pessoas vivem aí dentro da igreja, na realidade, afastadas do Senhor. Criaram aquele hábito religioso, igual eles aqui, né? Eles criam Jesus. E Jesus, agora, ele leva a pregação num nível maior. Você pode ver que ele tira, né? Simplesmente o Jesus ali que estava multiplicando os pães, o Jesus que estava curando as enfermidades, mas ele leva a um nível maior. E há uma resistência muito cruel deles. Então tome cuidado com isso, meu amado. Bom, tome cuidado para você não acostumar naquele, simplesmente pegar aquele ato de religiosidade, horário do culto, vai embora. Não, nós vivemos para o Senhor. Nós somos dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é somente, por exemplo, a minha vida quando eu estou na igreja, eu sou dele, a todo momento eu estou aqui para ele, a serviço dele. E aí nós vamos receber a plenitude do Senhor, cada dia. Então nós estamos sendo libertos. Então cada vez que eu entendo a palavra de Deus, e eu obedeço aquilo, eu estou sendo liberto daquilo que me prendia. Estou sendo liberto para eu ter um nível maior. Todas as vezes que a palavra vem, o desafio vem, eu entendo aquilo que vem, um desafio, eu posso dizer, não, eu não quero nada com isso, não é hora ainda, não senti e tal. E a gente vai criando aqueles argumentos malignos, tendo uma base em pessoas, muitas vezes, que já estão no espírito de religiosidade há anos, que o próprio Satanás permite que essas pessoas venham até nós para fortalecer aquele argumento que não tem nada a ver com a palavra, e isso aí vai trazendo um problema muito sério na tua vida, tá bom? Não entre por esse caminho, não entre, é um caminho cruel, é um caminho longe do Espírito Santo, longe do propósito do Senhor, e olha, saia disso. Então nós precisamos ser libertos, nós estamos sendo libertos a cada dia. Então, todas as vezes que eu estou diante de um desafio, que a palavra de Deus me coloca, e eu aceito aquele desafio, eu estou sendo liberto. E a gente vai tendo níveis maiores de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, né, para a gente chegar ali na plenitude de um varão perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você para quebrar todo esse argumento satânico de espírito de religiosidade na sua vida. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, nós repreendemos agora na autoridade santa de Jesus Cristo todo argumento que vem trabalhar na mente, fazer com que a mente venha ter muitas vezes ideias malignas, ou receber ideias malignas, fundamentada muitas vezes no espírito de religiosidade, que caia por terra todo esse mal, para que nós entendamos a Tua palavra, Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará, Senhor. Nós queremos conhecer a cada dia, Senhor, para sermos libertos, Senhor, dia após dia, para Te servir, dar o melhor de nós a Ti, Senhor, porque Tu deu o melhor a nós. Deus te abençoe, meu amado. Até o próximo programa.